Olá, pessoal. Hoje é um prazer. Estou aqui com a Aninha. Eu vou chamar ela de Aninha porque, gente, ela tem essa carinha de bebê que eu amei. Tá. Ana, bom dia, Bom né? dia. Prazer estar te recebendo aqui no meu sofá, no Pulo da Gata. Eu que agradeço. Aninha, fala um pouquinho da Aninha. Quem é a Ana? Pô, a Ana se chama Ana Paula, na verdade. O Ana surgiu aqui no Japão. E normalmente quem me chama de Paulinha é que já me conhece dos primeiros anos do Japão ou ela do Brasil. Porque lá no Brasil todo mundo me chamava de Paulinha. Chegou no Japão, virou Ana por causa de fábrica, por causa do ciclo de amizade que foi surgindo. Hoje sou conhecida por causa do meu trabalho com estética automotiva. Mas eu vim lá do interior, morava em Paraguaçu, fui para Fernandópolis, aí vim para o Japão quando eu tinha 21 e estamos aí na jornada. Já passei por tudo aí que a maioria dos brasileiros passa, que é fábrica de tudo quanto é tipo, linha, não sei o quê, e hoje, graças a Deus, estou conseguindo viver do meu trabalho. Ana, você é Ana Paula. O pessoal te chama de Paulinha e te chama de Ana. Qual que é o preferido? Cara, na verdade, agora eu já acostumei com Ana. Com Ana, na verdade. E aí, quando o pessoal chama de Paulinha, eu falo, de onde que a gente conhece? Porque daí já... Então, meio que deu pra separar, assim, o antes e depois, né? Da transição de internet pra agora. Mas eu, na verdade, tá tranquilo. Agora, quando me chama de Ana Paula, eu sei que o negócio tá sério. Ana, você falou para mim que a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou que você deixou a faculdade, veio embora para o Japão com 21 anos, e você já mexia com carro? Só por hobby. Mexia com bicicleta, adorava arear o aro da minha bicicleta. Minha bicicleta sempre andava como é que fala? Alinhada. Aí depois teve o lance da moto também. A moto era um problema em casa, que lavava a moto 3 vezes por semana. Minha mãe já tava gritando comigo com a conta de água já. Mas você lavava 3 vezes por semana? 3 vezes por semana. E se chovia, lavava mais. Minha mãe ficava puta, cara. Mas sempre gostei, assim, de mexer com essas coisas, né? Só que lá no Brasil, assim, eu venho de uma época que é de lavar rápido, né? Então, assim, lavar jato, lavar rápido. E no interior e na época, assim, do pessoal mais antigo, lavar jato não era bem visto, né? Normalmente era lavagem de dinheiro, era ponto de não sei o quê. Então, verdade. Minha mãe sempre falava, não. Isso aí você pensa bem o que você vai fazer na sua vida. Eu falei, mas não tem nada a ver. Daí foi ficando pra trás. Né? E o que te levou a sair da fábrica? Porque você veio para cá, você foi para a fábrica, Sim. Foi para a linha, você trabalhou. O que te levou a sair? O que te motivou a você dar esse passo na tua vida? Cara, primeiro a vontade, né, de trabalhar com isso que já vinha há muito tempo. Aí toda a folga que eu tinha acho que lá em Fukui eu fazia mais isso, quando eu morei lá em Fukui, que era pegar o carro dos meus amigos e limpar. Não, daí que eu vou limpar seu carro. Aí na folga eu ia limpar o carro. Então eu passei muitos anos limpando o carro dos outros de graça. Até que uma hora, assim, a pessoa falou, mano, você devia cobrar pelo menos o seu tempo aí que você perde da folga. Porque daí, assim, o meu tempo que eu perdia da folga era o dia inteiro, que eu ficava lá alisando o dia inteiro. Eu falava, não, mano, é que eu gosto de fazer isso aí, sempre tinha uns negocinhos dentro do carro. Aí quando eu voltei pra Haiti, aí em 2018 para 2019, assim, teve um período ali que eu fiquei sozinha, tal, aí eu conheci a Camila, que é a minha namorada, né? Desde 2019 a gente tá junto. E aí ela começou a ver ali, desde quando a gente começou a namorar, ela falou, não, seu carro sempre tá limpinho, bonitinho e tal. E aí eu ia limpar o carro dos meus amigos, assim, o dia que você falou, não, eu tô aqui com o Rafa, limpando o carro dele e tal. Ela falou, mano, por que você não vai estudar, fazer isso aí? Eu falei, Aí eu falei, não é de hoje que eu ouço isso, foi indo. Até que um dia a gente foi levar o meu carro num rapaz que trabalhava com isso na época em Toyota, que é o James Eto. E ele e a esposa dele tinham o estúdio deles lá. E aí a gente foi levar o nosso Fit na época pra limpar e vitrificar, que tinha que fazer algumas coisinhas lá. Ele falou, tem um baita que esse final de ano eu preciso. Eu falei, então eu venho. Nem sabia o que era pra fazer. E aí, daquele dia em diante ali, foi indo. Que daí eu falei, James, eu quero aprender mais desse negócio aí. Eu falei assim, porque assim, eu sei tudo, mas não sei nada ao mesmo tempo. Porque se a gente não para pra estudar um pouco, a gente não sabe nada de nada. A gente sabe o beabá, mas aí eu eu fiz um primeiro curso com ele, assim, pra entender melhor como é que funcionava a engrenagem do polimento, essas coisas, porque a parte de limpeza, assim, a gente sabe. Mas pra polir um carro, a gente tem que estudar. Uhum. E aí eu fui ali aprender com ele, aí depois disso já tinha feito uns cursos online, assim, só que, assim, é diferente, né? O online pra mão na massa. Né? E aí eu fui pegando ali a arte-mãe, continuei estudando e tal.
E aí foi indo, desde 2000 basicamente, assim, eu agarrei nesse negócio e fui indo. Hoje você já tem seu espaço, a sua oficina? Sim. Hoje eu já tenho meu espaço, minha oficina. Só que assim, não é desse jeito assim, né? Tá encaminhando, tá engatilhando. Mas do que eu comecei, que foi na garagem do apartamento de casa, hoje eu já falo que eu tô no paraíso, que eu já tenho um teto pra não perder serviço em dia de chuva, né? Que legal. Isso é muito bom. É muito massa, cara. Né? Porque assim, de uma oportunidade, é que eu vejo muito assim, jovens hoje em dia, as pessoas perdem muita oportunidade, né? Sim. E assim, você teve a oportunidade do baito, pegou a oportunidade do baito, mas tirou dali para se tornar a sua carreira, a sua profissão, né? Sim, ainda depois que eu fiz o curso, eu ainda falei assim, James, é o seguinte, não precisa pagar nada. Todo final de semana eu quero vir ver aqui se é isso aqui que eu quero mesmo, porque, tipo, o pessoal não faz ideia. A gente, sabe quando a gente vai fazer o sodão de final de ano em casa, assim, que a gente tem que tirar tudo do lugar? É basicamente isso o carro. Toda vez que você pega, você vai fazer uma limpeza, se você vai lavar. Então é muito detalhe, é um trabalho 100% braçal. E assim, eu já tinha uma noção do que eu via na internet, só que é igual eu falo pra todo mundo, vocês veem o vídeo de 1 minuto, 2 minutos que coloca na internet, mas são dias de trabalho. Então, às vezes em cima de um carro. Eu falei, James, quero ver como é que é. Posso vir aqui fazer um estágio? Aí eu fiquei lá um tempo com ele, todo final de semana ia. E aí eu fui vendo que funcionava, e às vezes eu ficava lá só eu e a Silvia, que é a esposa dele, fazendo o serviço e tal. Até que daí no ano seguinte, 2020, eu falei, não, agora eu vou começar a fazer o meu trabalho. Que legal, eu vejo isso, né? E eu vejo que uma parte assim de muita humildade sua. Por quê? Porque, olha, eu já estou no mercado há muito tempo e eu vejo pessoas que fazem um curso e ela já sai dando curso. Né? A mochi no pé, né? Ela já sai dando curso, mas elas, na verdade, e eu sempre falo para elas, porque assim, principalmente na parte da terapia, a gente precisa se curar para depois você acreditar que você é uma chave para ajudar a pessoa no processo dela, porque a cura só vem lá do grande criador, né? Que a gente não cura nada. Exato. Mas é tudo um processo. Mas a autocura, sim, a gente consegue fazer isso. E aí eu vejo assim, no mercado hoje em dia, a maioria das pessoas, elas aprendem um cursinho, elas não querem passar por esse processo. E esse processo, ele é o mais importante, né? Eu acho que a pessoa que faz isso é um tremendo irresponsável, seja em qual área for, mano. De verdade mesmo. Hoje, esse ano, do ano passado, o pessoal, assim, me cobra muito com relação a curso, sabe? Só que eu falei assim, cara, não adianta eu querer dar um curso, porque eu mesmo tenho muitos cursos ainda que eu quero fazer, que, tipo assim, eu tenho que ir pro Brasil, e tem um monte de coisa, assim, tem curso lá dos Estados Unidos que tem que fazer, pra gente chegar ao ponto de falar, não, gente, ó, é desse jeito. Porque aqui no Japão tem o lance de... Não sei como é que eu posso comparar isso, mas assim, tem tipos de verniz de carro. Então, a maior parte do tempo a gente está lidando com um verniz macio, que é o verniz da Toyota, Honda. Só que tem, assim, muito mais coisa. E eu queria, no futuro, assim, focar em verniz duro, que seria os carros mais antigos, que é tipo os Opala da vida, assim. É tudo assim, é um outro tipo de pintura, é outro tipo de verniz, é outra... Então, é um leque. Então, assim, se for para eu ensinar o que todo mundo já ensina, já tem um monte de gente fazendo, então deixa lá. Então, deixa o pessoal correr esse percurso aí, para o pessoal entender, até mesmo porque no meio disso muitos desistem. Enquanto isso, vamos preparando. Vai chegar a hora do dar curso, mas não tem pressa, não. E a maioria desiste porque, assim, eu vejo que é um trabalho, assim, eu acompanhei, eu olho alguns vídeos, né? Não entendo nada de carro, tá? Na verdade, eu entendo do carro quando ele tá lá na luzinha e ele vai pedir a gasolina, né? Ou quando alguém fala para mim, se acende alguma luz no painel, Simone, tá, tem algum problema. Fora disso, literalmente não entendo. Mas o que eu vejo alguns vídeos, eu vejo que é muito trabalhoso, né? É muita coisa. E assim, principalmente que eu acredito que eu já vi eu tive uma amiga que ela trabalhava nessa parte das pinturas do carro. Sim, funilaria. Mas ela mexia na parte química. Entendeu. Eles faziam aquela parte da química, da coloração, para ver se essa coloração que vendia para Toyota, para Nissan, e assim. E pelo que ela me contava, eu falava para ela assim, nossa, quanto tempo você já estudou? Infelizmente, hoje ela já não está mais aqui, né? Já não está mais no meio de nós, mas assim,
ela tinha estudado muito, e eles são muito, e ela fala que muda muito, que o mercado muda Muda. muito, 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 muito. É um negócio doido. Então eu imagino que eu vejo você postando sobre os produtos do carro, assim, que você posta, né? Mas esses produtos, assim, uma pessoa leiga como eu consegue? Consegue. Esse tem sido meu maior trabalho agora, assim, de explicar, sabe? Porque, óbvio, ligar uma máquina e polir o carro, eu acho que é um pouco, como é que fala, preocupante. Porque se bateu ali, você quebra o negócio, você arrebenta a pintura do seu carro. Mas os cuidados básicos, cara, é o que eu tenho, assim, lutado para que o pessoal comece a fazer. Porque o profissional, ele vai resolver o seu problema ali, provavelmente. Vai resolver um problema de uma sujeira, vai resolver muitas questões. Só que quem vai manter é você. Então, assim, é como a gente tomar banho todo dia. Mas se a gente tomar um banho mal tomado, você pode tomar banho todo dia que no final de semana vai estar fedendo. Verdade. E é a mesma coisa. O carro é a mesma coisa. É um pouquinho todo dia que você tem que fazer. Desde o cuidado, tipo, comi um negócio, ou eu vou, depois, em um determinado momento na minha folga, eu vou ali aspirar. Que aquele acúmulo de sujeirinha vai gerando bolor dentro do carro, vai gerando odor. Daí daqui a pouco você fala, mas meu carro é velho, não precisa cuidar. Não. Independente da data do seu carro foi feito, a higiene é uma coisa que pode ser para qualquer carro. E a estética do carro por fora, mesmo que todo mundo fala, mas Ana, carro aqui no Japão é muito fácil, só jogar fora, não sei o quê. Mas, cara, é que lá em casa a gente tem outra cultura, né? Que a gente vai usar e vai valorizar cada moeda que a gente pagou no carro. Então não é descartável desse jeito. Não é descartável, né? Exato. Você sabe que eu acho que isso é bem interessante, porque como o meu amigo, que é o teu cliente, ele fala para mim, ele fala assim, não, mas eu gosto dessa parte do carro, eu gosto do trabalho que ela faz, eu gosto porque fica do jeito que eu quero. Aí eu olhei para ele, para mim, eu como mulher que não sou fã tanto assim de carro, eu olhei e falei assim, nossa, para mim não é interessante, mas como é interessante para ele, sabe? Para mim é interessante a limpeza e tudo mais, mas os detalhes de como ele fala daqueles detalhes, eu falei, nossa, que legal, né? Mas entendi algumas coisas, entendi. Preciso pegar seu carro um dia para você entender a mudança que dá por dentro. Eu falo que até o ar muda, de verdade mesmo. Muda, né? Muda. Porque é como se quando você arruma a sua casa, assim, e você entra e fala, nossa, aquele cheirinho de amaciante, de que trocou as coisas da cama, aquele cheirinho de limpeza e organização, sabe? É basicamente isso que a gente faz dentro do carro. Caramba, não, você não pode nem ver meu carro. Não, quanto mais bagunçado, melhor, não tem problema. Não pode nem ver meu carro. Não, fala assim, mas quem que passou por aqui? Eu. Cara, mas isso não é um problema, e o pessoal tem gente que fica com vergonha, sabia? Só que não é um problema isso aí. Porque assim, olha quantas horas a gente trabalha por dia. Olha quanto, assim, quem tem filho, né? No caso, você já tem neto, não sei o quê. Então, tipo assim, é uma coisa que ou você cuida da sua família ou você cuida do carro. Verdade, verdade. Então, não tem como você controlar tudo. Então, assim... Quanto tempo demora uma limpeza de um carro, Ana? Uma básica minha, que é tipo assim, lavar por fora, limpar o basiquinho por dentro, é um dia. Aí, dependendo do carro, leva um dia e meio. Vamos supor, se você pega um carro muito grande, que às vezes tem muito detalhe, a pessoa tem muito filho, aí é um dia e meio. Se for aquela limpeza que eu desmonto o carro, que eu lavo, limpo os bancos e tudo mais, aí de 3 a 4 dias. Tá, isso daí eles são classificados como? Uma limpeza básica, uma limpeza simples? A minha é a básica, e daí depois vem o master, que eu falo, que é a higienização mesmo, né? Que é onde você lava o máximo de coisas possíveis do carro, para, tipo assim, tirar o máximo de sujeira. E valores, Ana? Quanto fica nessas limpezas? Depende do tamanho do carro? Depende como eu trabalho com o sistema delivery, que eu busco o carro da pessoa, então assim, eu não cobro o desgaste do meu carro indo buscar, mas aí eu cobro de você o valor do serviço, mais o pedágio e a gasolina, só. Ah, nossa, é bem personalizada, né? Então, tipo assim, por isso que quando eu peço pro pessoal, assim, eu falo, gente, manda mensagem, porque eu preciso passar o orçamento. Então, assim, vamos supor, você tem um Key. Então, o básico de um serviço combo básico vai ser 15 mil. Mas você mora lá, vamos supor, lá aqui. Daí já tem ali um gasto de pedágio e gasolina, aí eu calculo isso e daí te passo o orçamento. Então, é esse 15 mil mais o valor do pedágio da gasolina. Aí, o pessoal fala, é caro. Não é caro. Aí o pessoal fala, deixa eu levar o carro para você, mas a gasolina e o pedágio que você vai gastar não é o mesmo? Do que você pagar para mim e eu ir buscar seu carro? Eu só tô te cobrando que você iria gastar. Mas é que eu acho que, assim, a pessoa, ela arruma outros métodos de, tipo assim,
Onde que é a sua oficina agora? Agora é em Chinchiro, bem ali na divisa com Toyokawa. Aqui em Chinchiro? É, isso. Tá. Então, dependendo do lugar, se você for para... Você vai até outros lugares, Até tipo outro Xiga. lugar. Uhum. Onde me contratar, tô indo. Caramba! Isso é... Ana, e o que que você tem? Já aconteceu alguma coisa aqui no Japão com você que você um dia pensou assim, tipo, não quero mais, vou voltar pro Brasil? Ainda não. Mas eu falo que, tipo, o que me prende ao Brasil 100% é minha mãe. Então eu falo assim, ó, a gente tá ali o tempo todo, só que graças a Deus minha mãe é uma pessoa que se cuida muito e tá muito quente lá, mas é a única coisa que me preocupa. Assim, tem a família e tal, mas é que assim, eu não sei se minha mãe me criou tão bem, assim, espírito livre, sabe? Sim. Que daí, tipo assim, a única coisa que me prende é ela. Então eu falo assim, cara, se der alguma coisa ruim lá no Brasil, assim, a grosso modo, os outros parentes a gente vai enterrando, mas o que vai fazer eu brecar, assim, 100%, acho que vai ser minha mãe. Aí fora isso, tá tranquilo. Ela nunca quis vir pra cá? Eu entro medo de avião. Falei pra ela, mãe, eu vou aí te buscar, daí a gente vem. Só que daí ela, assim, a minha mãe ainda trabalha, tem 61 anos, mas ela trabalha, ela é mais gay que eu, se bobear. Então, assim, ela é muito ligada no 220, sabe? Então eu falo, mãe, tchau as férias, até nas férias dela, ela arruma trem pra ela fazer lá. E então, assim, a gente tá nesse impasse, se eu vou vir trazer ela pra cá ou se eu vou lá passar um tempo com ela, mas eu vou precisar ir pro Brasil também, porque tem algumas coisas pra organizar lá, né? E é bom, né? Faz quanto tempo? Ou você nunca voltou? Voltei em 2014, já faz um tempinho já. Agora eu preciso voltar. É que daí, assim, depois disso aí teve a mudança, volta pra arte, teve algumas mudanças de organizações na vida e depois entrou a parte do empreendimento. Só que daí um pouquinho antes disso veio a porcaria do Covid, né? Que daí já desestruturou tudo e deu uma bagunçada. Bastante, né? Daí, tipo assim, eu e a Camila, a gente deu uma brecada e continuou no trabalho, assim, e foi indo. Só que agora empreender, você não tem férias, né? Não tem férias. Não tem férias, né? As pessoas acham que é muito fácil, tipo assim, eu acho muito bonita essa sua trajetória, de você ter contado essa sua trajetória de vida, de você ter feito curso, de você ter ido lá, de você ter feito estágio, porque as pessoas acham que é muito fácil, né? Elas acham que é muito fácil, né? Elas olham assim, elas acham que é fácil. E uma coisa também que eu não sei se no seu empreendimento tem da pessoa chegar lá e achar muito caro o seu trabalho ou querer colocar preço no seu trabalho. De tipo assim, mas é só isso, mas você vai cobrar isso? Cara, isso aí é uma coisa que, graças a Deus, nos últimos 3 anos deu uma brecada boa. Mas o que acontecia no começo? Todo mundo aqui no Japão é acostumado com os serviços, assim, de posto. Então, o que a gente fala, assim, você vai no posto, o posto é 2.500, ele joga a espuma lá e lava o seu carro. Tem o profissional que começa nessa área, só que, assim, ele tem o trabalho dele fixo lá na fábrica. Então, ele fala assim, mano, dá seu carro aí que eu lavo por 5. Dá uma limpadinha, famosa limpadinha, sabe? Só dá uma lavadinha, essa daí me pega do jeito, rapaz. E, tipo assim, o meu só a lavadinha já é muita coisa. Então, assim, se eu não cobrar pelo meu trabalho e o conhecimento que eu tenho, a gente vai continuar igual todo mundo aqui no Japão, que é a briga minha e de muitos profissionais aqui no Japão. Vocês têm que entender o valor das coisas que vocês estão gastando. Então, tem galera comprando produto caro e cobrando barato para lavar um carro. Só que, meu, é energia, é só mão de obra. Tem gente que lava carro sem ter estudado? Tem, mas assim, cara, você não tá pagando o aluguel do lugar que você tá? Você não tá gastando a sua água? O tempo da pessoa. Exato. Só que daí no começo eu sofria muito isso que o pessoal... Tinha profissionais que te mandavam mensagem pra mim falando que eu tava cobrando muito caro. Só que como tem o lance de ser meio bocudinha, eu falava, você cobra o seu valor e eu cobro o meu. E tá tudo certo. E quem quiser vir com você é porque gostou do seu trabalho. E assim vai. Você sabe por que eu falo isso para você? Porque assim, na minha área também tem muita coisa nesse sentido e tem pessoas que perguntam assim, nossa, mas você cobra tanto para ficar escutando uma pessoa 1 hora? Aí eu falo para a pessoa assim, mas você sabe o quanto eu paguei de curso, o quanto que eu estudei, o tempo que eu tive, o que eu tive de deixar parado na minha vida para poder sentar, para tentar entender o seu problema, para te dar uma direção? Exato. Né? Então é tipo assim... É muito!
né? Então a gente não pode colocar preço, eu acho. E eu falo para pessoas, você assim, você tem direito de pedir um desconto, mas você não pode colocar preço. Ah, mas até o pedir desconto eu já acho que é uma afronta, porque desconto a gente se ganha, a gente se pede. Então, assim, se você achar que é benéfico pra mim, Ana, você já faz o tratamento comigo há tanto tempo e tal, aqui, ó, beleza. Mas, mano, vai pedir desconto? Não. Coisa feia. Automaticamente você tá dando preço pro serviço da pessoa. Verdade. Então, verdade. você não vai no mercado, no yakiniku da vida e fala, não dá pra você fazer mais baratinho? Eu como pouco, meu filho come pouco. Você vai pagar 6, você vai pagar 3, porque é o valor do negócio. Vai pagar e Agora, vai pagar. por que na vez do brasileiro tem que pedir desconto? Tem que pagar desconto. Você sabe que eu vejo isso? Porque assim, tipo, eu fiz um jantar no outro final de semana e tinha crianças, né? E aí, os pais empreendedores, a primeira coisa que eles me perguntaram, a maneira que eles me perguntaram, eu acho que já por me conhecer, porque eu também sou bem, eu também sou bem bocona, eu também bato bem direto. E assim, me perguntaram assim, qual que é o valor que é do meu filho, da minha filha que tem tantos anos, né? Por quê? Porque eu até entendo que precisa ter um valor fixo, mas não me perguntaram exatamente assim. Não teria como ser um pouquinho? Porque não, é esse valor, não tem esse pouquinho. E uma coisa, Ana, que eu coloco na cabeça dos empreendedores, que eu acho que quando a pessoa fala assim, trabalhei num evento uma vez, sabe quando você trabalha com pessoas escassas? Era uma escassez. O convite chegou a um preço, aí ele foi diminuindo, ele foi diminuindo, ele foi diminuindo, ele foi diminuindo. Quando eu cheguei para a mulher, eu falei para ela assim, mas me responde uma coisa, Por que você acredita que se colocar um valor tão pequeno que isso aqui vai encher de gente? Não vai encher de gente. Por quê? Porque você está diminuindo tanto valor que acaba diminuindo o valor dos profissionais que vêm aqui no evento. Exato. Demanda e oferta, né? Então, isso é muito, muito, muito. E aí, eu falei para ele assim, ó, não tem, é esse valor. Por que está sendo esse valor? E eu falo para o empreendedor, eu falo para eles assim, se vocês não têm esse valor para vocês evoluir, para você estudar, para você procurar, para você estudar, porque assim, ter o seu negócio, você já tem o seu negócio. Você ainda tem uma faculdade ali de administração, mas quem não tem que procurar uns cursinhos. Tem que começar a estudar, tem que entender como é que vai gerenciar o seu negócio. E tudo isso leva tempo, demanda e dinheiro, né? Sim, mas eu acho que a parte da faculdade, tipo assim, da minha parte, eu acho que como eu parei na metade, não cheguei na parte que ia para realmente administrar ali. Tanto é que quando eu comecei o Montsuki Detail, os outros próximos gastos que eu tive assim, com relação a curso para empreender mesmo, que daí entra o pilar da internet, entra o pilar da finança, eu acho que eu gastei bem mais com isso do que propriamente dito se colocar no papel hoje ali a parte da estética automotiva. E é um negócio que se você não andar ali juntinho, você quebra. Quebra, porque daqui a pouco você está comprando um shampoo que é mais caro do que o valor que você está cobrando. Você não sabe colocar o seu produto na internet, você não sabe falar com o cliente, você não sabe entender que o cliente não precisa de um polimento no carro dele e tem gente que quer enfiar um polimento no carro. Então, tipo assim, Simone, você não gosta de cuidar de carro. Vamos só limpar? Vamos só limpar e lavar? Não, esse e é deixar verdade, ele bonito? Pra que eu vou te vender um polimento? Primeira pergunta que você tem que fazer pro seu cliente, quanto tempo você ainda vai ficar com o seu carro? Falar, só vou ficar mais de chaquinha. Aí você vai ver, o cara só tem mais 1 ano de chaquinha e vai jogar o carro fora. Pra que eu vou te vender um negócio que vai durar 3, 4 anos? Você vai jogar fora. E assim, eu não sei se é verdade, se não é verdade, mas tipo assim, o carro que passa por esse polimento, ele não pode entrar nas maquininhas para lavar o carro. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Ah, então, tá vendo? É uma dúvida que eu tô tirando com você, porque me falaram isso e eu falei, mas não entendi. Mas não pode, Simone. Eu falei, não entendi, mas a pessoa não soube me explicar, então ficou Então por eu vou isso explicar pra você. O negócio é o seguinte, quando a gente faz o polimento, a gente vai nivelar o verniz do carro, porque todo aqueles risquinhos parece teia de aranha, quando bate o sol, tá aquela desgrameira. Aí a gente vai arrumar tudo aquilo e deixar bonitinho, que o sol vai bater, ele vai refletir, sua pintura do seu carro vai estar limpinha. Daí o que acontece? Você vai fazer o polimento, já vai corrigir. A gente precisa passar o vitrificador, que é o cotingo, para preservar esse serviço, criar entre aspas, uma camada ali para proteger seu carro. Só que essa camada ela tem uma resistência física e química limitada. Quando ela vai para essa máquina de rolo,
pensa, aquele negócio tá lá há 300 anos, o cara do posto não tá trocando aquilo lá todo mês, aqueles rolos. E agora ainda eles trocaram, não é mais aqueles fiapinhos igual de mopo, né? É tipo, esqueci o nome, aquele negocinho de festa. Enfim, é um negocinho de, é PVC, é um negocinho bem sintético ali, ele até tá mais duro. E ele fica ali rodando, com a sujeira do queitraco que vem da horta, com a sujeira da Dona Maria que vem da fábrica, que é sujeira mais de fuligem. Aí tem o outro carro que passa com e vai ficando ali. O cara só joga uma aguinha ali que sai do negócio mesmo e vai. Aí você coloca o seu carro polidinho ali dentro. Ele vai riscar tudinho de novo. E fora que daí, vamos supor, aí você investiu ali um valor cento e pouco ali para cuidar do seu carro inteiro ali, para você ter uma proteção que vai durar de 3 a 5 anos, dependendo do produto que você aplicou, e você vai gastar, e você vai destruir ele em 10 minutos. Caramba! Nossa, isso é muito interessante, porque assim, muitas pessoas não sabem como funciona, falam que não sabe, não entende. Eu realmente não sabia o porquê. Eu imaginava, eu falava, mas eu perguntei para a pessoa por quê. A pessoa não soube me explicar. Eu falei, então um dia eu pergunto, então tá tudo bem. Um dia eu pergunto e tá mas tudo é basicamente isso. É como se a gente passasse um creme na pele e esse creme fala assim, ó, ele não vai molhar. Não tem aqueles cremes que deixam a mão assim com repelência? Então ele está protegendo e criou uma repelência ali. Então a sujeira não vai pegar na sua mão enquanto você estiver trabalhando ali. Vai estar protegido. Só que na hora que você for esfregar no banho, ela vai sair, porque a bucha é muito áspera, ela é mais forte do que aquela camada que foi criada do creme ali. Então ela já vai riscar tudinho ali sua pele, vai tirar a camada e automaticamente tirar a sujeira da sua pele. Quanto tempo você está tendo de espera agora do seu serviço? Já está em fevereiro a agenda. Só que agora eu dei uma brecada, porque, tipo assim, quando já começa a abrir muitos meses, eu breco. Porque senão a gente começa a ficar meio que babado os clientes, né? E ao mesmo tempo tem outras demandas que tá vindo aí, vamos por assim, às vezes vem convite de podcast, vem algumas coisas, e aí vai atropelando, né? Então aí eu tô segurando. Não consegue. Mas já tá em fevereiro. Né? Como é que foi pra você ter entrado no Influencer World? Putz, ali foi um negócio louco, que aí eu li assim e falei, uai, mas o que tem a ver, né? Aí eu falei pra Camila, falei assim, Camila, mas, bom, aí fiquei lá uma semaninha ali pensando, né? Falei assim, mas que jeito que eu vou dar conta disso aqui, cara? Não tem nada a ver, não vou dar conta, não. Eu falei, não, mas eu vou entrar. Vai, o Silvio tinha conversado, porque eu perguntei pro Silvio, né? Eu falei assim, Silvio, mas não tem nada a ver, cara. Eu não mostro nada do Japão, eu mostro só do meu serviço. Ele falou, faz a inscrição. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, fiz. E entrei. Aí, o primeiro vídeo foi um pouquinho mais fácil, mas na hora, acho que o que travou todo mundo foi o tal do Guia do Japão. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse negócio aqui? Não tem nada a ver, eu vou ser bem sincera, gente. Eu tinha visto só na internet o negócio do Guia do Japão, mas se eu falar que eu peguei o livro, nunca peguei. Aí eu peguei e fui folheando, falei, cara, agora eu vou ver o que eu vou fazer nesse troço aqui. Aí eu falei, agora aqui vai ter que extrair o ouro desse negócio. Aí fui lá e fiz, falei, se passou por isso aqui, eu acho que o resto vai ficar mais fácil. Mas assim, foi novidade, porque assim, ele falou, não, é criador de conteúdo, você vai conseguir fazer. Aí eu fui olhando, aí você começa a pesquisar, fui ver uns vídeos da gringa, assim, que o pessoal também fazia os treinos, aí eu falei, não, acho que dá. Só que daí é na hora que você vê que você vai conseguir criar um negócio ou não. Foi um desafio até mais ou menos ali. Você esperava aquele prêmio? Não. Tanto é que, tipo assim, na hora que veio o do terceiro, eu já tava feliz pra caramba ali, já até comemorei com os meninos, aí só que os meninos e as crianças ali que estavam comigo, filho do meu amigo, estavam muito mais esperançosos do que eu. Mas, pra ser sincera, não. Porque, assim, quando você olha os números assim, de engajamento, comentário, essas coisas, você fala assim, tá dando bom. Só que tem todo um negócio por trás disso. Porque, assim, não dá pra gente acompanhar de todo mundo. Sim. E, assim, você não vai ficar ali, tem 33 pessoas, não tem tempo essas coisas. Então, assim, eu sabia que tinha gente também que tava fazendo, tipo, as meninas, o pessoal que tava engajando bem mais, assim. Teve gente que não foi, que eu vi que tava com engajamento legal. Então eu peguei e falei assim, cara, não tem como saber disso aí. Então, assim, seria muita prepotência minha falar, não, eu vou ganhar. Não, que isso. Imagina. Eu sei que quando eu entrei, foi ela que fez a minha inscrição e ela falou pra mim, eu já fiz a sua inscrição. Eu falei, você já fez a minha inscrição no quê? Ela falou, no Influencer World. Mas eu falei, mas o que é isso? O que é isso? Não, porque é o jornalista, o Silvio que tava... Mas eu acompanho o Silvio. Eu vejo algumas coisas dele, então eu já acompanhava as escritas dele e tudo mais. Então já era uma pessoa querida, né? Aí eu falei assim, bom, vamos lá, né? Mas aí eu falei para ela assim, mas o que eu vou fazer lá?
Ana, a primeira vez que eu fui, que eu não me considero uma influenciadora, tá? Quem eu só lavo o carro. Quando foi no Arte Brasil, foi tão engraçado que eu fiz uma live. E, assim, que um dia eu quero ter a oportunidade de fazer uma live com você no Insta, porque eu acho que vai ser muito legal. Pô, bora, mano. Bora. Né? Aí eles convidaram, eu estava numa live e eles me chamaram como influenciadora. E eu olhei para ela e falei para ela assim, mas nós somos influenciadora do quê? Responde para mim, do quê? Do quê? Que eu não entendia. Eu falei, por quê? O que eu vejo os influenciadores fazendo? Olha, eu estou aqui nesse evento, Rapaz. essa daqui, eu não sei o quê. Eu falava, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Ana chega lá no evento, linda, colocou uma roupa bonita. Para ela é fácil. Menina, eu não vou me esquecer aquele negócio. Chegou lá, ela, videomaker, né? Tá. E eu olhei para ela e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tava tão nervosa que eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Aí, de repente, eu falei, ah, tá, eu vou fazer o que eu sei fazer. Você me dá uma entrevista? 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 Porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aí vem essa parte de fazer entrevista com o pessoal, porque eu tava tão nervosa que eu não sabia o que eu ia fazer. E, tipo assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E eu cheguei para uma moça que ela estava mais nervosa do que eu e ela não imaginava que eu estava mais nervosa que ela. Foi o vídeo que mais teve curtida e mais visualização, foi esse vídeo. Pois é. E eu olhava para ela e eu sabia que ela falava, mas eu falava, você, meus olhos, eu estava mais nervosa do que ela. E é o lance do negócio do simples, né? O simples funciona para tudo nessa vida. Tudo. Menina, a gente não tinha nada. Era um microfone ruim, fazia um barulho. Mas quem nunca, né? Comprou aquele de 4 mil. Não, o nosso não era de 4, era de 3. Aí, ó, pagou mais em conta do que eu, pretinho, assim, ó. Aí, menino, negócio muito ruim. Aí, tá bom, saímos dessa feira, agora a gente vai fazer melhor. Mas os primeiros vídeos ficou muito ruim. Por causa do barulho, por causa da edição, por causa de tudo, tava tudo muito ruim. Fomos pra Expo 2025. Aquilo lá é grande, né? Isso eu não tive a oportunidade de ir. Ana, olha, te juro que eu falo pra você assim que quando as pessoas me perguntarem assim, Simone, é muito fácil, porque agora você tá ali fazendo um sucesso. A pessoa não sabe o que nós passamos. A pessoa não sabe. É cada pedrada. É cada pedrada. Olha, um frio, chuva, sem guarda-chuva. Chegamos no Combine, né, e com dinheiro na carteira a gente não comprou nada com a cesta cheia. Por quê? Porque você precisa ter um gift card para você comprar ou um cartão. A gente não tinha levado nem o cartão de crédito, não tinha levado nada. Nada. Só tinha levado dinheiro. Dinheiro tinha. Ele falou assim, não tem. Eu saí lá fora com frio tremendo, porque a gente queria comprar um guarda-chuva. E eu olhava para cima assim, Ana, eu falava assim, Deus, e resmunga para ela. Mas eu tô cansada, olha o que você me faz fazer, por que eu tenho que fazer isso e não sei o quê. E reclamando. Eu olhei e falei, Deus, eu não aguento mais, por que eu tô fazendo essas coisas que eu não quero? Aí eu me lembrei, abre a sua carteira, parece que eu tava ouvindo, abre a sua carteira. Por quê? O meu filho, tudo dele, porque nasceu aqui, criou aqui, então tudo dele. Ele tinha comprado um gift card e tinha falado para mim, mãe, me dá um dinheiro, coloca nesse cartão. Aí eu falei para isso, porque quando você precisar, fica aí. Mas eu nem nunca usei aquele negócio. Aí filhote te salvou. E ela lá, aí eu olhei para ela e falei assim, Sá, o que eu te falou que esse negócio aqui, é esse aqui, se é esse aqui, é esse aqui. Aí foi comprar um café quente para nós, foi comprar um nigiri e o guarda-chuva, né? Aí foi comprar um guarda-chuva. Saímos dali, Ana, 2 horas numa fila para você entrar dentro de um pavilhão. Nossa. Não compensa? Compensa? Querida, não compensou nada com aquele frio que eu tava. E aí, sabe o que acontece? Saímos de lá, eu falei, bom, a gente ficou 2 horas ali, naquele pavilhão, era da França, de onde que era? Das mulheres? Das mulheres lá. Menina, saímos de lá e eu olhava para cima assim, e eu falava, meu Deus, alguma coisa, se eu vim aqui, não foi à toa, porque alguma coisa tem que acontecer comigo aqui. Eu não sei fazer o que eu estou fazendo aqui, que eu não sei. Mas se você puder ensinar, eu já estou com frio, molhada
E tô brava, e agora eu já tô brava até com Deus, e já tô brava com todo mundo, e brava com ela também, muito brava, e ela andando na minha frente e eu brava, vocês me metem em cada coisa, por que tem que me colocar nessas coisas? Eu não quero, eu falo pra ela, e eu não quero que ninguém fique vendo a minha cara na internet, é muito engraçado. Menina, a gente passou por um pavilhão de Bahrein, né? A moça não veio e chamou? Come on, come on, come on, come on, please, come on, please. Nossa, só o pó da gaita. Sim. E ainda olhou pra gente e falou assim, mídia, mídia, mídia. Eu olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara. Eu falei, caraca, a moça ensinou pra gente como a gente tinha que fazer, Ana. Porque como mídia, a gente tava com crachá... Menina, não pegou o trem, os atalhos que tinha. Não! A gente não precisava até ir naquela fila, é só a gente chegar e falar que era mídia, a gente queria fazer. E a gente chega lá, e aí eu olho para ela e falo para ela assim, e agora? Ou é inglês? Ela manda bem no inglês, meu inglês não é muito bom. Aí ela manda bem no turco e eu falo urdo. Rapaz. E aí, menina, chegamos lá e eu falei para ela, bom, agora vamos ver, né? Porque o cara fala em árabe, né? Mas ele falando em árabe dá para entender, mas o que eu vou responder em árabe para ele? Mas vamos lá. Mas parecia que foi tão assim que ele falava, e eu acho que eu passava uma expressão assim, eu entendia, mas eu... Me ajuda. Me ajuda! As poucas palavras que eu falo em árabe é muito pouca para ter uma conversação, mas eu entendo, porque como você entende o urdu, o árabe tá ali, né? Sim. E aí eu olhei para ela e ela olhando para mim assim, ela falou, eu achava que você estava entendendo tudo. Eu falei, vai, entra com o seu inglês, pelo amor de Deus. Entra com o seu inglês, porque né, aí as coisas começam a sair. Mas eu passei muito perrengue, muito perrengue. Mas é bom, até chegar ali no Influencer Award. Nossa! Não, mas no evento ali eu falei, gente, olha que da hora, cara. Tava muito bom, né, Ana? Nossa, a vibe ali tava muito boa. Muito boa. Você sabe que eu achei muito interessante? Que, assim, você é a segunda pessoa que eu tive a oportunidade de estar conversando, de que participou ali do Influencer Award. E uma coisa que eu participei, você viu que não tinha rivalidade? Não. Isso daí que eu acho que deixou a vibe, assim, muito boa. Porque, assim, a gente tava ali, era uma brincadeira. Sim. Era uma brincadeira. Será que é porque não era ninguém famoso? Eu não sei. Famoso em termos, né? Cara, eu acho que se tinha, tivesse alguém, assim, mais estourado, assim, da bolha aqui do Japão, assim, que é assim, eu acho que talvez teria entrado na mesma vibe. Porque a gente fez tudo que a gente tinha que fazer. Tudo. Aí chegou ali, não tinha mal o que fazer. É só esperar e curtir o evento. Só para esperar e curtir o evento. Eu vi, assim, Ana, que assim foi o primeiro evento. Eu não sei se você está acostumada aí nesses eventos. Eu não gosto muito de participar de concurso, dessas coisas. Eu não... Entrei por quê? Porque eu preciso que o podcast levante. Eu falei, eu preciso que essa marca levante, né? E ainda eu ainda achei muito legal, porque ela fez a inscrição minha. E ali entrou o meu podcast, então é só agradecimento que eu tenho pelo Silvio, por ele ter feito isso, porque isso veio dele. Mas, assim, foi algo que, assim, de morando tanto tempo no Japão, e eu não sou brasileira, sou portuguesa, então você imagina que, assim, o preconceito ele ainda vem dos dois lados, né? Porque quando a pessoa olha, já vem tudo misturado. Mas é os estrangeiros, não digo que sejam os nativos, dos estrangeiros para estrangeiro, né? E ali eu vi que não teve aquela competição, aquela coisa ruim de um ficar olhando de cara feia pro outro, de um querer ser melhor que o outro. Tava todo mundo na mesma vibe, todo mundo tirando foto, todo mundo dando risada. E assim, todo mundo circulando, assim, que foi o lance. Teve uma hora que eu fiquei mais ali com o pessoal, porque a gente tava conversando tanto assim. Eu fiquei no cantinho porque meu pé tava doendo. Então, aí tem uma hora que eu falei, a câncer tá batendo já, gente. Eu falo. Né? Mas todo mundo ali interagindo, desde o pessoal que era convidado, os convidados, aí falando, não, já vi não sei o quê, e vai conversando, e daqui a pouco você... Cara, teve gente lá que foi no evento que eu não via há mais de 10 anos. Que, tipo assim, começou a me acompanhar, mas a gente trabalhou na Kawanishi, aqui em Toyohashi, quando eu morei. E, cara, falei, caramba, você trabalhou aqui na Kawanishi? Foi meu primeiro trabalho, foi em Toyohashi. Eu vim do Brasil pra trabalhar na fábrica de bolo. Caraca! Será que eu não te conheço dessa época, não? Não sei. Só sei que eu trabalhei lá, fiquei 1 ano e pouquinho lá, pra pagar a mísera passagem, né?
Sabe por quê? Porque eu tô só em Toyohashi eu moro há 25 anos. Então, mas esse período meu de Toyohashi foi, tipo assim, o primeiro ano ali que a gente começa a engatinhar no Japão, né? Aí eu fiquei muito tempo na fábrica. Aí depois, quando eu terminou de pagar a passagem, eu fui pra Kawanishi. Só que daí na Kawanishi eu fiquei mais um ano e pouquinho. Aí abri a revista lá, vi um outro trabalho. Eu falei, eu vou nesse aqui. Não sabia nem pra onde que era. Daí fui lá pra Fukui. Aí lá em Fukui você ficou quanto tempo? Fiquei, sei lá, uns 2 anos em Echizen, né? Ali na Muvuca ali. E naquela época, hoje tá um paraíso lá. Naquela época não tinha nem Starbucks lá, né? A gente queria pegar Kosoko e ir lá pro lado de Fukui lá pra poder ir em um. E aí depois tive um pequeno probleminha com o Tantoshi de lá. Né? Aqueles probleminhas de bate-boca. Aí eu peguei e saí, na época eu tava pela Sankyo. Aí eu fui pra outra Murata, só que daí eu fui pela Fujiarshi lá pra Toyama. Só que na verdade a proposta era em Toyama, mas primeiro a gente foi mais pro cantinho lá em Ishikawa, lá em Nanao. Bem na pontinha, assim, lá, que a gente fala que é no dedão, assim. E lá eu fiquei, acho que foi a melhor Murata que eu trabalhei. Que era 5x2, e assim, ganhava menos, mas lá foi o melhor salário que eu tive, assim, em questão de Murata. Aí a gente ficou um tempo lá, alguns meses, aí caiu o serviço da fábrica e a gente foi pra Toyama. Aí lá em Toyama, o chicote estralou. Lá eu falei, ou eu saio dessa fábrica ou eu vou ficar doida. Né? Não tava dando mais não. É um estalo que dá assim de você. Eu falei, cara, não dá mais. Não dá. Eu falei, isso aqui não é pra mim não, velho. Aí eu peguei e saí fora. Aí foi quando eu voltei pra arte. Aí a melhor coisa que eu fiz na vida. Se você não tivesse esse empreendimento, o que você teria feito, Ana? Não faço a menor ideia. Talvez eu estivesse na Steam rodando na linha ainda. Mas eu não sei. Hoje eu não consigo pensar se eu teria continuado lá. Só que assim, eu sempre fui em fábrica, em todos que eu passei, até desde a época do bolo, assim. Eu nunca fui da pessoa que gosta de fazer zangueô, e nem era porque, tipo, assim, é preguiçoso pra trabalhar. É porque eu achava uma perda de tempo aquele negócio. Eu falava, caramba, mano, você tá trabalhando. E assim, aí tem uma hora que você começa a ficar tão íntimo da fábrica que você já vê que você não precisa estar ali e os caras estão fazendo você trabalhar. Aí eu falo, mano, não tem. Aí um dos problemas meus, assim, quando eu tava em linha dividida, é porque eu ficava pregando pau o dia inteiro, tentava aprender o máximo das coisas da linha pra resolver, porque eu queria ir embora de TAGE, todo dia se deixasse. Não, mas não vai juntar dinheiro. Eu falei, mas também fazendo zangueô a gente não vai. Aí eu queria vazar. Eu vejo que você tem. Eu já entendi que meu filho já explicou para mim que tatuagem só tem significado para a própria pessoa. Eu já entendi isso, tá? Não vou te fazer essa pergunta. Mas eu vejo que você tem bastante tatuagem. Isso foi em algum momento específico da tua vida? Foi quando começou a sobrar dinheiro. Porque assim, eu sempre quis fazer desde nova no Brasil. Só que assim, tinha um lance de ser criado no interior e a rédea lá em casa era bem curta. Não vai fazer tatuagem que é coisa de bandido. Então, já daquela época lá já era coisa. Só que assim, não tinha muita gente assim especializada, que daí realmente às vezes a tatuagem ficava bem ruim. Bem ruim, bem ruim. Que aí, e daí, depois quando eu comecei a ganhar dinheiro, assim, trabalhar no Brasil, minha mãe sempre falou assim, que me ensinou a cuidar do dinheiro. Então, não ficava gastando. E era caro já no Brasil. Naquela época, tipo, uma tatuagem pequenininha, você já tinha que pagar R$200. Então, pra mim, isso era caro na época. Aí depois foi piorando. Agora, acho que você não gasta menos de 1.000 pra fazer uma tatuagem. E aí, quando eu vim pro Japão, e daí eu falei assim, não, agora, acho que eu vou sair da fábrica mesmo. Foi depois que eu saí da fábrica, na verdade. Aí eu falei, agora eu vou fazer as tatuagens. Até quando eu fiz a primeira, minha mãe já mandou mensagem. Eu falei, então, é só essa, né? Eu falei, é só, mãe. Aí, e foi indo. Mas eu gosto muito, cara. Na verdade, é o estilo de tatuagem, que esse daqui é estilo mais old school, assim, né? Então, esse estilo mais antigo eu gosto. Aí tem o estilo realista, tem os outros, mas esse mais old school é o que eu gosto. Que legal, isso é bom. É bom porque, assim, eu vejo que, tipo assim, você criou a sua própria personalidade, né? O pessoal acho que fala que vê o bracinho nos vídeos já sabe que... Já sabe que é seu, né? Isso é bom porque, assim, você acha que, assim, aqui no Japão mudou o que você era no Brasil? Assim, de personalidade, de caráter? Amadureci. Porque eu acho que quando eu tava na casa da minha mãe, querendo ou não, a gente tem um conforto. Não o conforto financeiro e ser mimada. Porque isso aí minha mãe, tipo assim, eu sempre quis ter dinheiro, desde pequena.
Aí tanto é que eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 11 anos, assim, mais ou menos. Só que foi porque eu pedi dinheiro pra minha mãe, e minha mãe falou, você quer ganhar dinheiro, então? Aí meu tio de uma padaria falou, então depois do seu serviço, depois que você fizer essas tarefas, de tal horário a tal horário, você vai lá. Daí eu ia na padaria do meu tio e falei pra ele que queria trabalhar. Aí ele me deixou lá no caixa, lá. Então daí eu ganhava R$ 5 pra ficar umas 3, 4 horinhas lá. E só que primeiro eu tinha que fazer a tarefa, e se eu tinha aula no colégio à tarde, eu tinha que ir pro colégio, né? Só que assim, eu sempre tinha que avisar ele. Então eu comecei a ter meu dinheiro ali. Só que assim, esse dinheiro, se eu falar pra você que eu lembro com quem eu gastava, eu não lembro. Mas provavelmente um dia devia ser muita coisa útil, assim, sabe? Uhum. E depois, quando eu fui pra Fernandópolis, lá é uma cidade maior do que a que eu nasci. Então, por isso que eu falo pra você que lá eu vivia, assim, boa parte do que os jovens vivem, que é festa, bebida, droga não, porque eu nunca usei. Mas, assim, já tive, assim, onde falar, você quer? Eu falava, não. Isso aí minha mãe sempre deixou muito claro, você quer me matar, você usa esse negócio. Então, assim, tudo já teve na minha frente, só que eu nunca quis usar, porque eu falei assim, cara, é minha mãe, e primeiro que eu não vi um que já usou isso e ficou legal E depois. que ficou bem de vida, né? Não, pode até ser que tenha 1 em 1 milhão, mas eu não conheci. Uhum. E pode ser que seja benéfico para alguns, mas sei lá. Se eu gosto de pré-treino, que já me deixa animadinho, eu falei, se eu usar um negócio que me dá mais energia aí, provavelmente vai dar ruim na primeira. Eu falei, não, eu me conheço. Não quero não. E aí, lá em Fernandópolis, é muita festa. Que, tipo assim, a festa de peão lá, por exemplo, acho que dura uma semana, 7 dias, e assim, só show grande. Então, assim, parava a cidade. Aí, como eu trabalhava no mercado, na tesouraria, a gente ganhava os tiquetes pra ir. Então, assim, a gente festava. Festa começava na quinta e parava no domingo. Então, quando dava, ia. Porque era barato na época. Nunca fui, assim, de faltar em serviço por causa de bebida. Mas eu já bebi muito, tipo assim, não de ser viciada, mas, quem vai numa festa, começa a beber... E não passa mal? E não passa mal. Passa mal eu não sei, mas tinha algumas responsabilidades. Por exemplo, dirigindo depois pra casa. É. E minha mãe me comia o toco. E assim, minha mãe sempre trabalhou muito. Então assim, querendo ou não, eu sabia que eu não ia passar apertado. Só que assim, sempre dividia as contas, fazia o negócio certinho. E minha mãe ali puxando a rédea, né? Só que daí eu acho que se eu tivesse continuado em Fernandópolis, talvez eu tivesse me tornado mais uma pessoa, entendeu? Mais uma mimada que pode ter tudo. Tinha minha moto, tinha minha casa, tava tudo fácil ali. Não tinha que correr mais atrás de nada. Então daí eu falei, não, tá errado isso aí, cara. Aí foi quando eu resolvi ir pro Japão. Falei, não, acho que tá pequeno aqui. Aí eu falei, É bem legal e isso é bem interessante. Porque assim, você vem da geração que veio sozinha pro Japão, menina de tudo, e hoje tem uma carreira, hoje tem um negócio próprio, né? E tem muitos que vieram, ou tem muitos que nasceram aqui, que tem a sua idade hoje e que começou a trabalhar, que se perderam, que não conseguiu ter essa força de vontade, essa base. Mas conversando com você, sabe que tudo isso vem da sua mãe, né? Sim, vem. Minha mãe, nossa, é a pessoa assim que eu conheço que mais trabalha na vida, assim. Que é muito honesta com as coisas. Só que eu não sei dizer assim se é a facilidade que o Japão oferece que tá boicotando a juventude, assim, sabe? Mas Também, eu acho que também. os pais também estão se tornando Nutella junto com os filhos, sabe? Também, sabe por quê, Ana? Porque assim, é muito fácil, tipo, hoje, o jovem, ele vai para a fábrica e ele tira 200, 300 mil trabalhando, se matando, fazendo zangueô, que ele tem que fazer ali, aí ele compra um carro, ele não quer começar com quem? Ele não quer começar com um carro pago, ele quer começar com um carro onde ele vai estar pagando durante 5 anos e tudo isso. Tudo bem, é jovem, está trabalhando, mas os próprios pais não têm essa parte. Eu acho que, como nunca empreenderam, eles não sabem passar para os filhos que precisam empreender. Porque quando já vem ali e a criança já quer, porque você vê, com 11 anos, você estava dentro de uma padaria ali, você viu muita coisa de empreendimento, né? Você viu seu tio ali, então essas coisas vai ficando dentro, você vai guardando no seu subconsciente, né? Sim. E aí chega uma hora que você sempre quer, você quer aquela garra, né? Aqui no Japão tem muita juventude que hoje está assim, e é culpa dos dois lados, né? São os famosos Nutella, como você falou, tanto pai, mãe, quanto filhos, né? E isso daí tá construindo uma geração que cientificamente já tá se tornando uma geração burra, né? Sim. Burra. Então, tipo assim, pensa o quanto que essas pessoas vão sofrer daqui uns tempos. Porque assim, por mais que hoje a gente ainda tenha, eu nem tanto, mas
assim, tem gente que é muito rígida ainda, assim, que teve uma criação realmente muito rígida, mas que entende o valor das coisas. Sim. Só que já tá chegando ao ponto dos valores ser um pouco inverso, né? Tipo assim, é melhor ter um carro novo do que honrar o pai e mãe. Então isso aí é muito errado. Ah, e muitas vezes não é só isso não, É. muitas vezes é muita coisa. Você vejo muita coisa assim, que eu vejo em relação de muitos, e aí eles falam assim de coisas que, não, por que que você vai? Você vai casar agora, você vai ter filho, você vai isso, você vai aquilo. Não, mas a mulher vai pegar seu dinheiro. Não, mas a família não vira. Ah, não, isso não sei o quê. Ou se não entra casal jovem com dívidas gigantescas de cartão de crédito e aí você fala: "Meu, você está vivendo num país de primeiro mundo, mas não tem uma educação financeira, não tem nada, né". Mas também vem muito acho que também um pouco da própria pessoa, né, Cara, dos jovens, dos adolescentes, né. cara, é assim, eu acho que aqui no Japão tem um defeitinho que normalmente tem, todo mundo pode dar pitaco na sua vida. Se eu fosse ouvir todo mundo que já falou sobre o que fazer e o que não fazer sobre o meu negócio, eu estaria dentro de uma fábrica, ou eu estaria devendo rios já. Porque assim, compra isso, faz aquilo, não sei o que lá. Cara, eu fui trocar de iPhone quando o meu anterior pifou, até então era o 11 ainda, que eu tava me virando na rede social. Mas tem gente que já acha que precisa ter o 17 para você conseguir evoluir. Só que o básico bem feito, você tem que dar o seu melhor com o que você tem. Sim. Eu dava o meu melhor com shampoo de 800 e não precisava ter a máquina mais cara. Para eu comprar a máquina de polir, que é uma máquina cara, que vem da Itália e tudo mais, demorou muito tempo. Só que eu juntei o dinheiro para comprar aquela que eu queria. Agora o pessoal não. O pessoal nessa ambição de querer tudo muito rápido, queima a largada muito fácil. Você sabe que, assim, eu vejo que quando eu comecei na parte do podcast, principalmente, foi muito assim, e o pessoal falava, por que você não investe nisso? Por que você não compra isso? Por que você não compra isso? Você não faz aquilo? Aí eu pensava na minha cabeça assim, sabe, Ana? Se eu trabalho com micros empreendedores e eu quero mostrar para eles que a gente pode começar com o que a gente tem. Exato. Por que eu tenho que comprar o melhor e chegar para você que está ali, que você está começando com aquela caneca ali que você comprou no Hakuen, você está estampando ela, você ainda não pode pedir em condições. Qual que seria a lógica de eu chegar e falar para a pessoa, não, mas olha aqui, Ana, olha aqui, essa caneca eu comprei em Londres, essa caneca... Você fala assim, mas isso não tem lógica. Não, mas e a gente ia, e quando ela falava assim, não, agora a gente pode comprar. Por quê? Porque agora a gente planejou para comprar esse Exato. Microfone. Agora a gente pode fazer isso, porque isso está ruim. E como eu tenho ela que cuida da parte da administração, e aí todo mundo acha que, tipo assim, ela que vai decidir. Se a pessoa fala, por que vocês não compram isso, não compram aquilo? Eu falo, por que vocês não falam lá para pequena? Fala lá para pequena, porque... Vai tomar um coice. Muitas vezes eu acho que nem toma, mas ela finge que não está nem escutando. Olha para lua. Não, mas não dá. A mesma coisa é tipo assim, o lance de empreender. Todo mundo aqui no Japão tem um plano super incrível para empreender no negócio dos outros. Sim. Mas verdade. Ninguém empreende de verdade. Então, cara... Pô, verdade. E quando fala para mim, porque chega para mim e fala para mim assim, Simone, por que você não monta um curso de não sei o quê? Por que você não monta não sei o quê? Por que você não monta não sei o quê? Aí eu fico olhando para a pessoa e falo assim, gente, eu formo terapeutas, mas eu prefiro ter 5 terapeutas que eu coloquei no mercado, num exemplo, que esteja trabalhando e que esteja fazendo algo da vida deles, do que eu ter milhões de terapeutas que não tá fazendo nada, que só comprou o curso por comprar. Cara, é difícil esse negócio. Depois que inventaram o tal do... Como é que chama lá? Não é do PDF, o curso lá que você faz escrito e lança... Esqueci o nome. Online? E-book. Depois que lançaram o tal do e-book, é tanto curso que tem aí pra mudar a vida dos outros que minha Nossa Senhora. Pra mudar um monte de coisa pra mudar a vida dos outros. E nesse período da minha vida agora, Ana, depois de passar por todas essas coisas, porque assim, é muito... Quando a gente fala, quem que era você? Eu tive 2 clínicas, mas eu fechei, eu parei, eu passei por um processo, eu me reinventei novamente para vir para essa parte e para as coisas começarem a subir. Eu falei, agora eu estou pronta para trabalhar com algo que eu gosto muito, que é prosperidade. Aí a pessoa fala assim, mas a prosperidade é quando você está ganhando milhões. Eu falo, ai, meu Deus do céu.
A pessoa não entende que quando você nasce próspero, você é próspero lá dentro da casa, pequenininho, pai, mãe, existe a prosperidade que está próspera no espiritual, mas às vezes a pessoa não consegue descer para o material, próximo no material, mas ela é tão pobre Exato. ela não é próspera no espiritual. Então existe toda essa linhagem que eu falo para eles, agora eu estou pronta para isso. Uma moça pergunta para mim, mas você não poderia ter trabalhado com isso há 10 anos atrás? Falei para ela, agora eu estou pronta. Agora eu passei por cada pilar, eu construí, eu alinhei todos eles na prosperidade para mim poder estar trabalhando com isso. Porque não é só chegar para a pessoa e falar para a pessoa, compra a melhor roupa. Não, essa camiseta que você fez, não, você tem que fazer numa marca melhor, você tem que fazer isso. Não é isso, gente. É uma outra mentalidade, é algo totalmente diferenciado. E realmente aqui no Japão tem muita gente que dá pitaco no trabalho dos outros, né? E tá lá, com o trabalho fixo, tentando fazer algo fora. Mas na hora de regaçar a manga pra fazer o 100% fora, é outro leão que você tem que matar por dia. E põe leão nisso, porque a gente mata leões assim, Nossa gigantescos, né? Senhora. E assim, aí a gente brinca, né, que fala assim, vamos ver quantos verão e quantos inverno vai aguentar, Verdade. porque a pegada é forte, cara. E assim, é o trabalho, é a demanda, é pessoas, é a família, a gente tá fora do nosso país, então é família no Brasil, é tudo. E ao mesmo tempo você ainda tem que cuidar de você. Por exemplo, esse ano, depois de uma longa jornada de engorda aí, que eu até brinco com o pessoal, esse ano eu tomei vergonha na cara e falei, não, mesmo que seja de agora pro ano que vem, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque mudou, eu engordei muito por conta do trabalho. Estresse, rotina, comer errado, comer fora de hora. Tudo, Só né? que assim, o trabalho foi. Aí eu falei que o meu peso cresceu junto com a Mas carreira. isso aconteceu comigo, tá? Então, Isso aconteceu comigo. eu falei que do mesmo jeito que os seguidores foram crescendo, acho que o arroba também foi crescendo lá, velho, dos Isso- quilos. Isso aconteceu comigo, porque assim, ó, no período que se você olha a foto minha de antes, aí você fala assim, caramba, e eu não me via daquele jeito. Você se via Do que que... você tinha engordado? Você viu Não, agora, eu né? vi, eu já tava percebendo já. Já? Pô, o meu trabalho mesmo já me condena. Você passa muito tempo agachado, você tem que polir um carro agachado. Eu falei, a barriga tá atrapalhando aqui, ó. Porque atrapalha. E fora que o mental, né? Eu achei que o engordar atrapalhou muito o meu mental. Você vai ficando meio down, assim. Tem dias que você tá tão cansada que você vai ficando meio Então, desanimada. e você vai ver, quando você passar, olha, eu vim nessa trajetória, mas o meu já tô na fase dos 18 quilos já eliminado. Graças a Deus. Graças a Deus, porque assim, é muito bom quando isso acontece. E você se sente realmente muito bem, Sim. muito bem. Você vê que você está começando ali, que você está entrando num processo ali que você fala, nossa, vou ficar melhor ainda, vou estar melhor. Uhum. Mas é complicado. Por quê? Porque o serviço, aí a pessoa não entende. Mas por quê? Meu, é cliente, você não tem horário para comer, você não tem horário para dormir, você tem que buscar mais clientes, você tem que fazer mais isso, você tem que fazer mais aquilo. Não é só É tipo assim, você é o tempo chegar todo lá, né? só extraindo, né? É, Você não só. tem ali alguém que. Tipo assim, por mais que a Camila se preocupe, ela fala, ó, tem que comer aí. Quando ela tá de folga, ela pergunta, já almoçou? Às vezes é 3 horas da tarde, eu não almocei ainda. Daí ela fica pegando no meu pé, mas assim, não dá pra ela ser babá também, né? Ela Né? tem a vida dela e ela é minha namorada, né? Minha mãe. Então, tipo, e mesmo assim, minha mãe ainda só falou assim, ó, você tá percebendo, né? Que você tá um pouquinho maior nos vídeos, né? Eu falei, percebi, mãe. Ah, percebi. Que ela né? falou assim, você continua. E a minha mãe, assim, eu acho que a parte delicada veio dela, né? Ela falou, você continua desse jeito, que depois dos 40 você vai ver o trabalho que dá. Que minha mãe tem muito problema na coluna, por causa que, tipo assim, ela engordou muito, e aí a hérnia de disco dela foi pra fita, né? E agora que eu falo que agora ela tem tempo pra se cuidar. Porque Então. também foi um período só trabalhando, ela falou, eu sou o exemplo vivo de que só trabalhar uma hora a conta chega. Uma hora chega, né? Uma hora chega. Ana, me diz uma coisa, o que você teria de assim para falar? Eu vou te fazer 2 perguntas, tá? São 2 segredos. Eu sei que segredos não são revelados, porque segredo, se é segredo, a gente não revela, mas segredos, 2 segredos que você poderia revelar, que você faz de hábito seu, que você poderia deixar para uma pessoa. Uma eu quero como Ana Paula, e o outro eu quero como empreendedora. Cara, como Ana, tenha Deus todos os dias na sua vida. Como empreendedora, some a parte da Ana e
esteja na internet, porque a internet hoje em dia é fundamental para qualquer negócio andar. Principalmente aqui no Japão, onde as pessoas não têm tempo e precisam... Tem ali, ó, 10 minutos de QK, 45 de almoço. É esse minuto que você vai vender seu produto. Esteja na internet, independente de qual profissão que for. Desde se você for o cara aqui do crematório até o cara super empreendedor de dono de empresa. Todo mundo tem que estar na internet. Que aquela frase que é batida, quem não é visto não é lembrado, é muito certeza. Se eu não tivesse focado na internet, aprendido a lidar com a internet hoje, talvez você não saberia quem sou eu. Verdade. Poderia estar até muito grande no seu serviço pela qualidade do seu trabalho, mas não seria conhecida, né? Sim, e fora que daí eu estaria camelando muito mais para conseguir cliente. Com certeza. Então, Hoje você já chegou no nível onde as pessoas já querem levar o carro para você, né? Já te procura para isso, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas assim, as pessoas querem cuidar do carro. Então, assim, não necessariamente comigo, mas assim, as pessoas chegam, assim, às vezes nisso converte em ser cliente. Mas muito chega, Ana, tenho isso aqui no meu carro, eu queria resolver, dá para resolver? Dá. Mas vamos por às vezes a pessoa é lá de Guma, é muito longe. Então daí assim, eu falo, ó, tem um profissional aí que faz. Então assim, essa parte de estar educando o pessoal em querer cuidar do carro, para mim assim, é sem dúvidas a minha grande conquista, assim. Ana, eu percebi uma coisa com você, assim, que você não tem problema de indicar outros profissionais da Jamais. sua área, e você também não tem aquela coisinha de tipo assim, porque muita gente te copia, né? Diz que é, não sei. Como é que você se sente em relação a isso? Como é que você se sente a isso? Porque existe a Ana e existe a Ana profissional, né? Eu não sei se o pessoal tá copiando exatamente assim, ou se viram um caminho que dá certo, porque eu deixo bem claro na internet, e é até legal que você tá gravando isso aqui hoje, porque eu já falei isso muitas vezes respondendo caixinha de pergunta. Na estética automotiva, o melhor caminho para se ganhar dinheiro aqui é a forma que eu trabalho, delivery. Você tem que trabalhar com a falta de tempo das pessoas. Então, todo serviço aqui no Japão que for delivery, tiver a capacidade de ser delivery, mesmo que seja o delivery inverso, que é o meu. Tipo assim, eu não faço o carro na casa da pessoa, eu trago pro meu espaço. Porque no nosso trampo, no estética, não tem como fazer na casa da pessoa, porque tem muitas pessoas que moram em apartamento, e às vezes tem o lance do que aqui no Japão é muito silencioso. Então, assim, não tem como fazer esse serviço lá. Então, eu trago pro meu espaço, porque ali os vizinhos já estão acostumados, todo mundo já sabe como é que funciona, e mesmo quando eu trabalhava em casa, os vizinhos entendiam que era o meu trabalho. Mas o delivery funciona para qualquer área aqui no Japão. Se tivesse, vamos supor, tem um mecânico no Japão, nos Estados Unidos, que ele montou uma van dele e ele vai nos lugares trocar o óleo das pessoas. E ele montou uma super estrutura. Então, ganha-pão desse, é trocar óleo, filtro e fazer qualquer coisa. Delivery. Então, delivery é o caminho para todo mundo, porque cada dia que passa as pessoas têm que trabalhar mais para se manter no mundo, né? Que legal. Ana, no caso, assim, tipo, você faz todo esse trabalho também? Troca os filtros? Não. Não? É só a parte de estética mesmo, só a parte limpeza e polimento. Aí essa parte mecânica, eu vou te falar, não sei nada. Ah, tá. Você encheu o pneu do carro. Eu pergunto isso para você, Ana, porque assim, eu vejo que assim, aqui no Japão, ou no mundo, hoje em dia, as pessoas elas não têm elas podem até ter criatividade, mas elas não acreditam na própria criatividade delas. Elas preferem estar copiando o trabalho de outra pessoa. Eu, no meu particular, eu vejo que, tipo assim, que quando alguém copia, é porque aquela outra pessoa veio ao mundo para ser uma referência, né? Então ela está sendo copiado, né? Mas o copiado com personalidade é diferente do que você copiar e não ter a sua personalidade, porque né? não vai manter muito tempo, né? Não vai manter Não vai muito manter. tempo. Não vai, né? Não vai. Na internet, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Explicar o seu trabalho, explicar o porquê que o seu trabalho é útil para a pessoa e explicar como você faz. A partir do momento que as pessoas entenderem que elas têm que falar sobre mais o seu serviço, vamos supor, você explica a sua profissão para mim. Aí daqui a pouco eu vou ver a necessidade de ter você na minha vida. Sim. E daqui a pouco você vai começar a explicar na internet a função em certos momentos da sua vida. Vamos supor assim, burnout, que é uma coisa muito comum aqui, estresse
pós-parto, que tem muito, e o pessoal camufla demais aqui, problemas de relacionamento que vai ficando muito tóxico, que tem demais. Então, assim, a gente vive num país de primeiro mundo onde tem problemas muito sérios. Então, assim, até em limpeza de carro mesmo, assim, eu já atendi situações que, assim, se eu tivesse um pezinho ali na parte de terapia, eu tinha sido terapeuta da cliente. Porque, assim, meu carro chegou nesse estado porque eu tive meu filho e meu marido não limpa, não quer mais saber de cuidar. Então, assim, olha quanta coisa tem ali. Que daí eu até brinco que eu falo, não lembro pra quem que eu falei esse tempo atrás, que daí foi quando eu me corrigi nos meus vídeos, ao ponto de falar, de começar a corrigir os seguidores, deles não falarem mais que a pessoa é porca, porque não é porquice às vezes. Às vezes é falta de zelo dentro de casa. Psicologicamente a pessoa está doente. Isso. A casa está doente, a família está doente. Então, isso não tem importância. Exato. Né? Não chega a ter importância. Tipo, é que as pessoas não entendem que quando a pessoa não tem o cuidado, quando o psicológico está doente, o banho não é importante, a higiene não é importante. Porque nada tem nem valor, nada tem né? sentido, nada tem. Então, assim, daí você pega um carro ali que tá assim, ó, que a pessoa não bota mais fé naquele carro. Na hora que eu devolvo e a pessoa sorri pro carro, é meio caminho andado. Eu não vou poder resolver a vida dela com aquilo, mas já vai ser... Você já colocou a sua já mão fiz a minha ali parte e ela já aprendeu o caminho, entendeu? Então, Né? se um dia eu parar, ela sabe que se ela limpar o carro dela, ela vai se sentir mais confortável ali dentro. E assim vai indo. Quando você fala assim de colocar Deus na frente, você tem algum tipo de prática, algum ritual que você faça assim para você, tipo de manhã, agradecer? De manhã eu agradeço, mas eu acho que o período assim que eu mais converso com ele é durante o dia, mas à noite eu sempre agradeço, assim. Eu não sou muito de pedir, eu só agradeço. Né? Que legal. Gente, é um prazer, é uma honra estar com essa maravilhosa aqui. E assim, ver que é uma inspiração jovem, com o seu próprio trabalho, mas não fantasiosa, tá? Porque assim, existe as fantasiosas, né? Que é tudo fácil, ganha muito dinheiro e que não tem muito trabalho e não é nada disso, né? Não é. É uma profissão que é muito cara, é um trabalho que exige muito do corpo e da mente. Então, não existe profissão fácil, só profissão é fácil. Não. Não. A gente tá aqui, ó, gravando esse podcast, não é fácil. Demanda tempo, é o tempo que ela poderia estar descansando, a Laira poderia estar descansando, eu poderia estar descansando ou fazendo qualquer coisa. Mas a gente começa a abdicar o nosso tempo em prol dos outros. E, assim, isso feito de maneira regrada, eu acho que é muito legal, cara. Com certeza, com certeza. Foi um prazer te receber. Obrigado. E eu espero te receber novamente quando você tiver tempo na sua agenda. Que isso, meu. Ou a gente entra numa live, porque eu acho que tem muita coisa assim bem legal que a gente poderia estar combinando antes para a gente poder estar falando, para poder estar ajudando mais ainda, para as pessoas saberem mais de carro. Você me fala, Simone, me faz essas perguntas que eu não entendo. Então aí você fala, eu te pergunto. Demorou. Porque é muito legal saber que, assim, e o meu maior prazer, Ana, é de receber você, de ver você como empreendedora, mas não fantasiosa. Porque, assim, o que eu mais vejo aqui no Japão, elas vão muito pela estética, e não está errado, cada um vê da maneira que queira ver, mas esteticamente, fantasiosamente, sem saber que tudo a gente tem que levantar cedo, ter coragem, postar. Não é todo dia que a gente quer gravar vídeo. Então Hoje cedo eu tava com os olhos assim, enormes, gente. Eu falei, tem que dar bom dia, porque depois vai ser corrido, e assim vai. E eu não sei, eu fui lá fazer ela tá com minha alergia e tamo aí. Né? Então, assim, tudo que vem. O ano que vem você vai estar no Influencer World, novamente? Se eu tiver oportunidade, eu vou, cara. Eu quero estar de novo. Eu falei pra Camila, Camila... Quanto que você viaja pra Okinawa? Então, ainda a gente não decidiu, né? Porque tem que conciliar esse lance da agenda e tal, mas a gente ainda não decidiu. Mas... Que legal! Eu achei muito legal que você levou os seguranças, né? Não, meus amigos, era muito besta. O Diegão que me mandou fazer a camiseta, e daí ele tirou lá na hora, falou, na hora que eu tava indo no bar lá assim, ele falou, olha pra trás. Eu falei, o que é? Eu olhei assim, o Xing, que era o carequinha,
Igual eu falei, mano, vocês são demais, mano. O Diego é como se fosse um irmão pra mim, né? Lá do restaurante do Omakase. E, mano, sempre que dá, é uma amizade muito gostosa que a gente tem, assim, que é de irmão mesmo, zoando um outro, assim. Que legal, foi muito legal que eu vi. Eles chegaram e você tava lá de cima. Não, e o pior é que teve gente que levou a sério que era segurança. Eu falei, não é possível, não é possível. Quem sou eu, pô? Pra andar de segurança. Quem sou eu, velho? Não, teve gente que levou a sério. Eu falei, não, gente, não era segurança de verdade, não, tá doido. Você vai estar no show do Matheus? Não vou conseguir, ir, por causa da agenda. Eu vou estar trabalhando, vou estar lá pulindo o carro lá. Ai, que pena. Amanhã a gente vai estar lá, né? Vai ter o show do Matheus, vai ter o show não vou do conseguir ir. E a gente vai estar lá. Até tentei remanejar ali, porque vai ter em outros lugares também, né? Mas não vou conseguir. Porque se eu for no outro dia, eu não consigo dar progresso no serviço, né? Porque, tipo, eu tenho que acordar muito cedo, aí... É muita coisa, né? Bom, gente, quer empreender no Japão? Empreenda, o espaço tá aí para todos nós, né? Mas entenda que ter persistência, resiliência e foco é necessário. É o caminho. É o caminho, né? E às vezes você tem que tapar os ouvidos e só fazer o que é. Por quê? Porque assim, como a Ana mesmo está falando pra gente, existe muitas pessoas que chegam lá e dá palpite e que até ensina ela a trabalhar. Eu acredito que tem gente que chega lá e até ensina ela a trabalhar, porque se chega na minha área e ainda fala para mim que acha que eu acho muito engraçado, que a moça falou para mim, por que você não falou que a minha mãe é narcisista? Porque eu falei para ela, mas eu não estou tratando a sua mãe. Mas, não, porque a outra falou que a minha mãe é narcisista. Eu falei para ela, assim, nossa... Né? Então você imagina como chega o ponto da cabeça da pessoa. É complicado, gente. E eu imagino que chega gente lá que te ensina, não ensina? Na época que eu ainda dividia a fábrica com o trabalho, eu tinha bastante instrutor, assim. Mas aí, às vezes eu ouvia, às vezes eu só olhava e falava, é mesmo, né? Nossa, é verdade, né? E tocava o barco. Tem que tocar o barco. Mas se entender, fazer como a Ana falou, tampar o ouvido e seguir em frente, tudo a gente consegue. Agora, se a gente ficar... então eu vou mudar. A cada opinião que a pessoa dá, ela mudar, você não vai conseguir muita coisa, não. E eu vou falar um negócio que é muito sério. O caminho, assim, do empreendedorismo, quando as coisas começam a dar certo, é bem solitário, viu? É bem solitário. Muito, né? É bem solitário. Não é que você perde amigos. Os joios do trigo começam a se separar no meio do caminho e é bem diferente. Você sabe que uma coisa, Ana, que você está falando assim, é aquela velha coisa. Para a gente empreender, você passa por dificuldades, você passa por aquele momento ali que você é muito sozinha, que se juntou todas aquelas coisas, você fala, ou eu vou, eu não vou. Você vai passando por aquele processo, quando você começa a subir, ele começa, tipo assim, pessoas que você acreditava que estaria do teu lado não vão estar mais do teu lado. Pessoas que você jurava que estava ali, que estava te apoiando, ela não estava, porque ela não consegue suportar o seu sucesso, né? Eu acho que deve ser isso aí também, só que eu acho que é mais porque, assim, quando a gente está numa multidão, a gente não consegue ouvir todo mundo. Então eu acho que muita gente perto faz a gente se tornar um mau profissional, porque a gente precisa ir refinando. Então eu acho que tudo vai caminhando conforme tem que ser. Então, assim, não é que o seu amigo era falso, sua família não te apoia, o lance do vitimismo, igual todo mundo faz. É porque, mano, se você chegou na onde você chegou, foi porque você teve uma hora que você não tinha lá, e você tocou seu barco ali do mesmo jeito. E os caminhos foram se abrindo e as pessoas foram ficando para trás, porque são o momento de cada um. E a tendência é afunilar mais ainda. Você já viu algum milionário cercado de gente? Não tem. É uma coisa que eu ouvi a pessoa falando assim, então, por que você chega no local, muitas vezes eu vou e eu consigo ficar 1 hora? Porque eu não consigo ficar mais, porque eu não tenho mais aquele tempo, né? Aí o pessoal pergunta, mas por que você fica só 1 horinha e você sai? Falei pra ele assim, porque conforme a gente vai ficando famosa, mas brincando, a gente não tem mais tempo, então a gente tem que chegar, só fazer o social e sair. Mas na verdade não é isso, na verdade é que tem uma agenda lá atrás, que tem gente gritando, e que eu preciso correr, e eu quero estar lá para prestigiar a pessoa. Exato. Então, você faz cada coisa que a pessoa olha e você fala assim, mas
Meu Deus, mas só vem aqui, só aparece. Cara, a Camila me ajuda muito nisso, sabia? Porque como chega muito convite assim, aí ela fala assim, mano, não vai dar? Aí ela me lembra das coisas que tem que fazer. Tem tudo anotado no celular, mas ela me lembra. Fala, olha, tem isso, isso e isso. Que jeito você vai fazer pra acordar amanhã às 3? Que jeito você vai fazer isso? Camila, muito obrigada. Agora eu preciso fazer um agradecimento. Camila, muito obrigada, porque o Pulo da Gata entrou na lista. Porque, E eu achei muito legal. Muito obrigada. Verdade, viu? a Camila pegou. Tanto é que eu até tinha mandado mensagem pra ela pra gente remanejar, porque ela falou assim: Meu, você viu o que você fez ali? Eu falei: Vi o quê? Aí eu demorei um tempinho, né? Eu falei: Mano do céu. Aí eu falei: Eu tive que mandar mensagem. Obrigado por ter remanejado nosso podcast. E obrigado mesmo. É um prazer te receber aqui. Eu queria que você deixasse as suas redes de contato aí para o pessoal entrar em contato com você. O principal é o Instagram, que é o Mochizuki Detail, e tem o TikTok também. Mas eu falo para todo mundo ir no Instagram. Eu falo que lá no TikTok é outra tribo. Então, Instagram. Né? Então, é só entrar em contato com ela, gente, e assim, eu tenho certeza que eu já vi o trabalho dela. Ela não fez no meu carro, mas eu tenho um amigo que é fã do trabalho dela, é fã dela, e assim, provavelmente ele vai assistir esse podcast. Nossa, tomara. E ele vai saber que eu tô falando dele, porque assim, ele já falou para mim, falou assim, não, ela faz um trabalho, Simone, impecável. Nossa, impecável. Obrigado, mano. Me fala o que quer depois, pelo amor de Deus. Falo. Então, assim, gente, é um prazer estar aqui com ela. Espero ter a oportunidade de trazer ela de novo aqui com a gente. Muito obrigada. Camila, pensei que você viesse junto, mas você não veio. Tá trabalhando. Tá trabalhando? Tá trabalhando. Ai, que pena. Então, da próxima vez, quem sabe a gente não marca no final de semana, que eu sei que vai ser impossível. Mas você sabe que eu queria te fazer um convite? Diga. Eu queria fazer um podcast com você ao vivo numa sexta-feira à noite. Dá pra gente marcar. Qual que é a possibilidade? Olha, pra esse ano é meio difícil. Mas pro dá ano pra que gente vem. marcar, dá. Não dá? Aí a Camila vem junto. Se ela não... É porque ela trabalha em asilo. Daí o calendário é doido. Caramba! Ela trabalha em asilo, daí os horários dela não tem feriado, não tem folga. Aí as folgas é tudo bará assim. Mas dá pra gente combinar num dia que ela tiver de folga. Que legal. Mas você vai ver que, tipo assim, o tanto que eu falo, ela fala bem menos. Ela é muito tímida. Que bom. É sempre um tímido é o falante, tempero, né? É o tempero. É o tempero certo, né? O tempero certo. Então, vamos combinar pra gente vir fazer ele ao vivo? Bora. Que aí a gente convida a galera inteira para assistir. Demorou. E aí a gente vai conversar bastante. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado de verdade mesmo. Valeu.